Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jaqueline Narras. Eu sou voluntária da Pré-IC Consecutivos, que estuda a celiaxologia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito à Apex pelo espaço e por ter a possibilidade de falar com vocês aqui de Foz. Várias pessoas aqui de vários locais, muito obrigada pela audiência de vocês. Espero que vocês aproveitem bastante. Bom, vou falar um pouquinho do meu percurso dentro da Conscienciologia. Eu comecei em 1992, em São Paulo, e sou professora desde 96. E estou aqui em Foz do Iguaçu agora já há 8 anos, e estudando especificamente esse assunto da celiaxologia, especificamente a Marguerite d'Angoulême. Eu estou há uns 3 anos e meio, mais ou menos, de 3,5 a 4. E a intenção aqui é falar um pouco sobre a minha pesquisa, algumas metodologias que eu utilizei, como que se iniciou esse interesse. E assim fiquem bastante à vontade para perguntar, para tirar dúvidas, enfim. Eu estou aqui disponível para responder o que vocês quiserem, tá ok? Fiquem à vontade. Muito bem. Boa tarde, o pessoal está me dando boa tarde aqui, muito legal estar aqui com vocês. Bom, antes de mais nada, eu vou falar um pouco de como que eu iniciei essa pesquisa. Há cerca de 2010, 2011 mais ou menos, o professor Pedro Fernandes, ele me convidou para escrever sobre Émile Littré, que seria a personalidade consecutiva dele. E naquela época ele percebeu com relação aos meus conhecimentos de francês que seria mais fácil e menos talvez cabotino, até nas palavras dele, que eu escrevesse sobre o Émile Littré. E eu não conhecia nada do Émile Littré, fui ler um pouco sobre ele, pesquisar. E nessas pesquisas é muito interessante, porque você acaba acessando muito para a história, né? A história para a história. E nessas pesquisas, eu comecei a pesquisar um pouco sobre a França, sobre a cidade que o Émile Littré costumava escrever. Essa cidade é Mesnil-le-Roi, é um vilarejo que é bem próximo a Paris, inclusive, praticamente nos arredores de Paris, né? E quando eu comecei a ler sobre essa cidade, eu comecei a ter muitas repercussões. Quer dizer, o que são repercussões nesse caso? Você sentir algum sinal físico que te dê esse sinal físico. Ele pode ser ficar arrepiado, ter um zumbido, né? São sinais parapsíquicos que fazem parte da nossa sinalética parapsíquica. E aí, quando eu comecei então a mexer com aquele universo do Littré, o Littré ele se encontra num contexto do século XIX. Então, quando eu comecei a mexer com aquele contexto, me inteirar mais da cidade onde ele morou, onde ele trabalhou, eu também comecei a sentir repercussões positivas, tudo tranquilo. Eu anotava muita coisa para poder perceber o porquê que aquilo estava acontecendo. Então, até queria deixar isso bem claro para vocês, que vocês perguntem o que vocês quiserem, tá? Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem sinalizar. A pesquisa conscienciológica, ela não é apenas uma pesquisa em livros, ela é uma pesquisa que abrange a multidimensionalidade. Então, você
Você está pesquisando um assunto, um tema, uma personalidade, mas você também está mexendo com todas aquelas consciências que estão atreladas àquele contexto. Com as energias, com os holopensenes. Os holopensenes é o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias. Se tiver alguém aqui que esteja assistindo pela primeira vez e quiser fazer perguntas, fique à vontade, pergunte, porque vez por outra podem haver neologismos que vocês não saibam o que significa, então vocês podem ficar à vontade. Nesse sentido, então, quando você mexe com um holopensene e você tem uma repercussão, para o pesquisador atento, é muito interessante que ele anote. E foi assim que eu fiz, eu anotei. Quando eu sentia uma repercussão positiva, quando eu sentia um mal-estar ou qualquer desconforto, tudo eu anotava. E eu percebi que aquele livro do Littré, ele acabou também mexendo muito comigo. E foi através do livro do Littré que eu cheguei no universo da Marguerite d'Angoulême. A Marguerite, ela viveu no século XVI, na França, e através do que eu estudei com o Littré, eu cheguei até ela. Para chegar na Marguerite, na realidade, eu tive que passar pelo irmão dela, que chamava François I, ou Francisco I em português. O François I, ele foi um rei da França e ele era irmão de Marguerite. Então, essa proximidade que depois me levou também a pesquisar e a estudar sobre Marguerite. Mas é impossível pesquisar somente a Marguerite, então eu tive que pesquisar o entorno, o contexto, entender um pouquinho mais daquela época. Dentro das pesquisas seriexológicas, a seriexologia ela é estruturada sobre a holobiografia, a paragenética e a parahistória. Então, são especialidades que ajudam o pesquisador seriexológico. É impossível você estudar uma personalidade do passado sem estudar para a história, a holobiografia e até a paragenética, por que não? Quer dizer, se nós estamos estudando alguém lá no passado, nós conseguimos entender aquele contexto dela. Né? Entender como as pessoas pensavam, como reagiam, como interagiam socialmente, como que ocorria a vida, então, no século XIX, certo? Muito bem. Eu estou vendo aqui uma amiga minha que diz que bom ouvir você falando sobre suas pesquisas. Outra amiga, boa tarde, Jaque, muito bom estar com vocês. Olha, espero que vocês perguntem bastante. Vamos lá então, né? O primeiro slide, vocês estão acompanhando aí, para a gente entender um pouco da Marguerite, vamos entender quem era essa pessoa, né? Ela era do holopensene da monarquia, tá? Vamos colocar aqui o genograma. O genograma é exatamente o que nós chamamos de árvore genealógica da Marguerite. Então, eu não sei se vocês estão visualizando bem, se não estiverem, me avisem, né? A gente vai procurar ajudar vocês. A Marguerite, então, ela está bem aqui na segunda, de cima para baixo, na segunda linha, quase no centro. Vocês vão ver a Marguerite d'Angoulême e do lado o François I, né? Eles são irmãos, então eles eram irmãos e eram filhos aí do Charles d'Orléans e da Louise de Savoie, a Luísa de Savoia, né? Eu vou falar os nomes no original e vou repetir assim, sem problema nenhum, tá? A maioria das minhas pesquisas, elas foram feitas em francês,
Então, me desculpem se tiver alguma coisa diferente, assim, alguma palavra, vocês perguntem, tá? Isso é porque foi assim que aconteceu, para mim foi mais fácil e mais nas fontes, né? Muito bem, então a Marguerite d'Angoulême, ela nasce em 1492, vocês vão ver aí, de soma em 1549. A princípio, ela era de uma família aristocrata, né? Já importante, vamos dizer assim. Ela era prima do rei da França na época, o Luís XII, se não me engano. Acontece o seguinte, que esse Luís XII, ele não teve filhos, ele teve duas filhas, que era Claude de France, que vocês vão ver no mesmo slide, do lado oposto, direito, vocês vão ver Claude de France, e a Renée de France, duas mulheres. E naquela época, como ainda hoje ocorre nas monarquias, quem tinha direito ao trono seria o homem, o primeiro filho homem, né? Então, nesse caso, eles não tinham para quem passar esse reino, né? Mas o rei, de modo precavido, ele lembrou desse primo, desse François I, e logo pensou que um casamento entre ele e a Claude de France seria positivo para manter o reino dentro da sua própria família, tendo como rainha então a sua própria filha, a Claude de France. Então, nesse caso, quando a Luísa de Savoy ela teve esses filhos, logo ficou viúva com 18 anos de idade. Então ela optou por ficar sozinha, não se casar novamente e educar os seus filhos da melhor maneira possível. E nessa ocasião ela tem contato com um místico chamado Francisco de Paula. É um monge que, através da clarividência, lhe disse que o seu filho seria um rei. Como essa previsão, ela passa a tratar, a cuidar deste filho, preparando-o já para que ele fosse um rei, efetivamente. O que realmente se concretizou então com esse casamento com a Claude de France mais tarde. Sendo ele então o rei, ele tinha um ótimo relacionamento com a mãe e com a irmã. Eles eram muito unidos. Então, de qualquer maneira, ela também acabou interagindo naquele contexto monárquico, né? É importante colocar aqui uma observação que o pesquisador da Conscienciologia, o pesquisador seriexológico, ele não deve ter preconceitos ao pesquisar, né? É óbvio, nós sabemos que a monarquia, ela teve, vamos dizer, uma grande parte das suas realizações foram muito negativas. Foram guerras, enfim, foram atos que mais geraram interprisão do que assistência. Isso a gente pode chegar nessa conclusão. Mas o pesquisador, quando ele vai pesquisar uma retrovida ou até uma heterovida, quer dizer, a vida de outra consciência, ele não deve ter olhos de preconceito, ele deve ser aberto e analisar positivamente os fatos. Eu, pessoalmente, penso que tudo que nós passamos, sejam coisas positivas ou não, fazem parte da nossa bagagem. Então é importante que a gente observe o que errou, o que acertou e o que a gente pode fazer daqui para frente para ampliar o nosso nível de assistência. Então, nesse sentido,
sempre trabalhar muito o estado vibracional, mas ter um olhar fraterno e assistencial com qualquer consciência desse contexto. Isso é importantíssimo, porque nós estamos mexendo naquele holopensene, nós estamos mexendo nesse povo todo que está aí, que vocês estão vendo. Então, ter uma certa paradiplomacia, uma assistencialidade, um olhar fraterno é fundamental, né? Então eu acho importante colocar isso aqui. Tá tudo certo, pessoal? Estou falando muito rápido ou tá tudo bem? Vocês vão me sinalizando, tá? Fiquem tranquilos aí que nós vamos interagindo. Gostei das carinhas. Muito bom. Tudo certo. Muito bom. Então, continuando ok, Sebastião, tudo ok. Continuando então, a Marguerite, ela se vê então nessa situação aí, né, nessa monarquia, nesse contexto todo. Esse slide eu vou voltar algumas vezes, porque para que eu conte, vou contando a história e voltando quando for necessário, tá ok? Então a Marguerite e o François recebem uma educação bastante esmerada para a época. O François I, ele não chega a ser um erudito, não. Mas para um rei, e principalmente com toda essa questão bélica, né? Porque nós não podemos esquecer, o conceito de Estado já é um conceito que nasce meio bélico, porque o Estado, ele tem que, o rei, enfim, que é a figura máxima daquele tempo de um país, ele tem que ocupar as terras e dominar essas terras e ampliar essas terras. Isso está no conceito, no próprio conceito de Estado mesmo. Então, obviamente, o François I, ele não é diferente. Ele é um rei bélico, havia muitas guerras, as guerras eram um meio de se dominar e de se ampliar seus territórios. Todo mundo tinha que cuidar dos seus territórios, porque senão eram invadidos e dominados por outros estados, né? por outros países, outras etnias, vamos dizer assim. Então, faz parte então desse contexto a questão bélica, infelizmente, né? Bom, vamos passar mais para frente, então. Logo que o François I, ele se torna rei, ele, em 1515, ele já entra numa batalha, que é a Batalha de Marignan, né? Uma batalha que mais no norte da Itália. E naquela época, deixa eu ver aqui, o opositor dele era o Carlos V, da Espanha, que nós vamos voltar a falar. Nesse slide, é um slide de 1470, o mapa é de 1477. Eu não sei se vocês podem ver direitinho, vocês vão ver as terras, como elas eram, as separações. Então, os condados, os ducados, os reinos. A França, ela era uma colcha de retalhos. Vocês podem ver aí, nós temos a Bretanha, à esquerda, mais para cima. Eu não sei se vocês estão vendo, acho que vocês vão estar vendo no mesmo ângulo do que eu. A Normandia ao norte, enfim. E cada ducado, cada pedacinho de terra pertencia a um senhor específico. E no caso dele, isso aqui foi antes dele ser rei, tá? Então a gente pode ver como que eram pequenos pedaços de terra e que a função das pessoas ali era que eles queriam sempre ampliar e ter mais domínio, ampliar os seus domínios, né? No caso do Francisco I, então a primeira coisa que ele fez e que ele tinha para ele
era uma ambição, era o norte da Itália, né? Então vocês vão ver, vamos ver aqui no próximo slide. Aqui vocês vão ver um pouquinho de como o mundo estava dividido, né? Vocês vão ver que a Espanha aí, ela tinha, além da Córcega e de Nápoles, ela tinha também alguns países da Borgonha, não dá para ver direito nesse mapa, mas pertenciam essas terras a um dos homens mais poderosos da Europa. Mais tarde eu vou falar então que é o Carlos V. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, né, que eram todos pedacinhos de terras bem diferentes hoje da configuração que se tem, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco do Francisco I. Ele nasce, então, vamos aguardar, tá trocando isso agora sim. Ele nasce em 1494 em Cognac, Charente. Ele é da dinastia capetiana, que governou a França por 800 anos, assim chamada devido ao Hugo Capeto, rei dos francos, né? O François I, ele era uma pessoa bem assim diferente, a começar pela altura dele. Ele media quase 2 metros de altura, e isso é muito interessante à medida que se avalia que naquela altura, naquele momento da história, as pessoas eram muito mais baixas, em torno de 1,50 m a 1,60 m, e ele tinha quase 2 metros de altura. Então ele era um gigante perto das outras pessoas. E isso se analisa hoje através das armaduras que ele usava. Ele era um rei bélico, um rei guerreiro. Ele ia no campo de batalha também. Então as armaduras eram todas feitas sob medida, e por aí se vê então que ele era um homem muito grande, até para os padrões atuais. O símbolo do Francisco I foi a salamandra. Então a salamandra até era dito como um ser meio místico, que podia, de uma certa maneira, dominar o fogo, ou ele não se queimava tão facilmente. Então, uma das frases que ele usa, vocês estão vendo aí, é nutrisco e extingo, quer dizer, ele se nutre do fogo e o apaga, quer dizer, mostrava o quanto ele tinha, vamos dizer assim, uma autoconfiança, estava atrelado a isso a questão do poder, né? Com relação ao Francisco I. Aí nós temos também algumas imagens e a assinatura dele. Ao mesmo tempo que ele tinha aquele lado tão bélico, horrível, né? Tão difícil. Sim. Ao mesmo tempo que ele... Eu já vou te responder, Agnes, um minutinho só. Ao mesmo tempo que ele tinha aqueles traços tão bélicos, também tinha uma parte do François I que ele tinha, ele dava valor à escrita, às artes, era completamente o oposto, né, do guerreiro. Tanto que ele foi chamado de restaurador das letras, protetor das letras ou rei guerreiro. Ele ficou conhecido então por esses dois opostos, né? De um lado o rei guerreiro bélico, né, que queria, mas ele tinha no fundo, ele queria dominar exatamente uma região que já tinha os primeiros sinais da Renascença italiana, com a questão da cultura, das artes. É interessante observar. A pergunta da Agnes, que nos ouve aqui, ela coloca o seguinte:
A altura do François era um atributo macrossomático, além da simbologia de resiliência da salamandra? Olha, Agnes, eu penso que ele tinha algumas coisas diferentes do contexto daquela época. Eu não sei te dizer se ele teria um macrossoma. Talvez tivesse, sim, porque era uma coisa que chamava muito a atenção. Aonde ele chegava, ele era praticamente um gigante, né? Se a gente for pensar, era uma coisa fora do comum. Mas eu não sei te dizer com toda certeza. Ele poderia ter feito muita coisa diferente do que ele fez naquela época. Com certeza ele poderia, ele tinha condições. Talvez não tenha sabido aproveitar ou, enfim, aquele contexto, aquele belicismo da época engoliu muito ele, né? Quer dizer, então não sei te explicar, mas é uma hipótese que a gente pode pensar sim, tá? Ok? Respondeu qualquer coisa? Existem muitas perguntas que obviamente a gente ainda está em processo de pesquisa e talvez a gente nem consiga respondê-las, né? Muitas questões, muitas dúvidas, mas de qualquer maneira, essa é uma pesquisa que está apenas iniciando. Eu imagino que isso deva levar mais tempo ainda, né? Muito bem. Como ele tinha os olhos, então, para o norte ali da Itália, ele queria dominar aquela região. Só que tinha um pequeno problema. Aquela região pertencia ao seu maior rival da época, o principal poder político da época, que era o Carlos V. Ele tinha controle de muitas terras, ele era um homem muito poderoso, né? Então, quem era o Carlos V? Para vocês terem uma ideia, eu também fiz um genograma, quer dizer, trazendo a família dele, da onde ele é, né? Então vamos lá. Aqui o Carlos V, ele é filho de Joana I, a Louca, e Filipe de Habsburgo, o Belo. Do lado materno, então, ele era neto de Fernando de Aragão, católico, e Isabel de Castilha, a católica. E do lado paterno, então, do Maximiliano I e de Marie de Borgonha, ou Maria de Borgonha, né? Então ele tinha subido ao poder, praticamente ele praticamente da mesma idade do que o Francisco I, ele tem muito poder, e então eles começam a rivalizar. Na primeira batalha de Marignan, foi uma batalha que o Francisco I ele obteve muita fama, porque era difícil um rei ir até o campo de batalha. Em geral, o rei ele ordenava, mas ele não ia às vias de fato, né, ao campo de batalha, mas o Francisco I ia. Então ele estava ali junto, as pessoas viam, né? Muitas vezes os monarcas eles não eram vistos pela população, né? A população sabia, elas não sabiam nem como era, né? O rosto, como que era aquela pessoa que era o rei. A não ser as pessoas que estivessem na mesma cidade ou muito mais próximas, não é? E assim, então, aqui vocês podem ver nesse slide um pedacinho de terra do Carlos V, que é a Borgonha, a possessão do Sacro Império Germânico, que era então a terra que pertencia ao Carlos V. E esse pedaço de terra também foi muito alvo de disputas. Então, obviamente, o Francisco I queria aumentar suas terras e isso passava
em conseguir essas terras do Carlos V. Para entendermos então um pouco mais, numa dessas batalhas contra exatamente o Carlos V, o Francisco I ele foi preso pelo Carlos V e foi levado para Madrid. E lá ele permanece alguns anos, onde é necessário até que a sua irmã, no caso a Marguerite, ela vá até lá para ver se ela consegue, de maneira diplomática, a soltura do próprio irmão. Então aí, no caso, nós começamos a enxergar um papel diferenciado para duas mulheres, no caso. A própria irmã do Francisco I, que é a Marguerite, mas também a mãe, a Louise de Savoie, ou a Luísa de Savoia. Naquela época, o papel da mulher ele ficava muito mais em segundo plano, mas, no entanto, algumas mulheres, elas, pela força, pelo poder que elas tinham, elas podiam dar um passo além, ter mais interação nas coisas do Estado, né? E, no caso, a Marguerite e a Louise de Savoie, elas tiveram uma importância muito grande nessas negociações com Carlos V. No caso, nós vamos falar um pouco da Louise de Savoie. A Louise, ela teve aquela precognição que é o São Francisco de Paula, né, sobre o filho ser um futuro rei. Ela se esmerou na educação dos filhos, trazendo a questão do grego e do latim. Ela ficou até em alguns momentos como regente da França. Aí vocês podem observar nessa foto da direita, Louise de Savoie e o leme, né? Ela é representada com o leme porque ela dava com a questão do direcionamento, com a condução, né, das coisas. E ela aparece também, são chamados inclusive os três como a Trindade, porque eles apareciam muito juntos, eles eram muito unidos, né? Então, eles têm esse codinome, vamos dizer assim. Com relação então, quando o Francisco I ficou preso, a Marguerite, então, ela foi até onde ele estava preso, em Madrid, e de uma maneira até astuta, ela sai da Espanha um pouco antes do prazo que o Carlos V tinha lhe dado, porque a impressão que se tinha é que ela iria ficar presa também. Então, de maneira astuta, ela sai antes do tempo e ele não consegue retê-la na Espanha. Logo após isso, então queríamos chegar num acordo para poder trazer o rei de volta, o Francisco I. E aí ocorre então o Tratado de Cambrai, ou a Paz das Damas, onde a Luísa de Savoia e a própria Marguerite vão falar com a Marguerite da Áustria, ou Margarida da Áustria, que é essa imagem que está junto no slide, para poder negociar essa libertação. Depois de muito negociar, eles perdem uma parte, então, do próprio território da França, em troca da liberdade do próprio rei. Existe até, quando o rei volta para a França, dois dos filhos dele são trocados pelo próprio Francisco I, para assegurar que aquele tratado iria ser cumprido, né? Isso gera uma situação muito ruim para os filhos dele.
praticamente eles ficam anos na Espanha, eles até esquecem praticamente o francês. Então foi algo muito difícil para as crianças, eles foram libertos anos depois, quer dizer, foi algo bem complicado, isso para a ficha, né, para a FEP, para a ficha evolutiva pessoal do Francisco I. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Por enquanto ainda a gente está comentando, ambientando um pouco da história. É uma história bem pesada, né? Que a gente tem que estar, mas para entender um pouco não tem como, né? Nós temos que entrar mesmo e esmiuçar. Muito bem, então o Francisco I, ainda nós estamos falando dele porque ele tem uma importância muito grande política. Tudo bem, muito bem, Sol. Ele tem uma importância política muito grande na França. Então, para que ele conseguisse o seu intento de ampliar as terras e conseguir dominar aquele território, ele também se utilizou de coalizões políticas. Vocês estão vendo aí no slide, né? Quais seriam essas coalizões políticas? Primeiro, reis e papas. Então, Henrique VIII, na época, era também rei da Inglaterra e tinha especial interesse de ter uma interação aí com o Francisco I. Por quê? O Francisco I, ele tinha vamos dizer assim, ele era próximo do Papa Clemente VII. E com essa história do anglicanismo, do Henrique VIII, ele tinha interesse de conseguir melhorar a imagem dele junto ao Papa. De uma certa maneira, tudo obviamente de político, né? Com uma abordagem política, com intenções políticas. Francisco I chega a se encontrar com o Henrique VIII na França, na costa da França, na Normandia, mas não consegue fazer uma aliança, porque o Henrique VIII percebe logo que Francisco I não vai conseguir ajudá-lo nos intentos que ele tem. Então ele rapidamente se alia ao maior inimigo do Francisco I na época, que é o Carlos V. Então, desse ponto de vista, então, o Francisco I não consegue solidificar, fortalecer essa aliança com o Henrique VIII. Além deles, quer dizer, de reis e papas, ele também se alia a mercenários e piratas. Quem dominava o Mediterrâneo naquela época eram os piratas, e muitos deles eram ou italianos ou turcos. No caso, o Andrea Doria, que vocês estão vendo aí à direita, e o pirata Barbarossa, o Barbarruiva, que é um pirata turco que agia ali na costa do Mediterrâneo, no sul da França. Aquela região toda, os combates que eram feitos por mar, então o Francisco I ele é aliado dos dois. Em um certo momento ele até se alia a Soliman o Magnífico, que é um muçulmano, o que causa aí bastante, em termos de estudo, de análise, ele se alia até a uma pessoa que não tinha nenhuma identificação, muito menos ainda religiosa com ele, para que ele conseguisse os intentos dele, né? A questão do domínio. Então era tudo, e esse era o cenário político da época, né? Belicismo, alianças anticosmoéticas, enfim. Esse é o contexto da época, da monarquia na época, né? Então aqui vocês estão vendo os aliados dele, né? As pessoas que ele tinha relação para poder derrotar o Carlos V. Além disso, o Francisco I,
ele tinha muito interesse também, era a época dos descobrimentos, a época das grandes navegações, e ele tinha muito interesse também em incentivar essas navegações. Então ele vai, vamos dizer, contratar dois grandes navegadores. Um deles é o Giovanni da Verrazzano, que era um italiano, que vai em buscar algum caminho marítimo que o leve ao Pacífico. Então eles partiam em direção às Américas. A América já tinha sido descoberta, né? Mas Giovanni foi mais para o norte. O que hoje nós conhecemos por Nova York chegou a ter o nome de Nova Angoulême. Então, se vocês forem ver, Nova York, ela foi, vamos dizer assim, ela foi dominada, então, com a chegada de Giovanni da Verrazzano, pela Nova Angoulême, e depois pelos holandeses, se não me engano, e virou, me deu um branco agora, mas no caso do Giovanni da Verrazzano, ele chegou a dar esse nome à terra lá de Nova York, que antes era Nova Angoulême, que era a cidade do Francisco I. Mas ele ficou pouco tempo, e depois logo os holandeses dominaram aquela parte, e depois os ingleses novamente, e depois se tornou Nova York, como conhecemos. Por outro lado, o Jacques Cartier. O Jacques Cartier foi mais para cima um pouquinho, mas chegada então em 1534 em Terra Nova, no Canadá, sempre sob com incentivo do Francisco I, sempre querendo expandir, ampliar os seus domínios. Tá? Muito bem. O comandante do exército do François I ele era um marechal, um amigo de infância do François I, era o Anne de Montmorency. Naquela ocasião, o nome Anne ou Ana, né, como nós conhecemos, era um nome comum de dois gêneros. Então ele se chamava Anne, né? Ele foi um amigo de infância, mas de uma certa maneira, a um determinado momento, ele passou a não ser muito simpático para a Marguerite. Então, muitas cartas que a Marguerite escreveu, ela escreveu ao Anne de Montmorency. E eram cartas que ela escrevia para salvar pessoas, mais à frente, da Inquisição, principalmente. Vocês vão ver mais à frente. Nessa imagem ali de baixo é o François I e o Carlos V. Chegou um momento que os dois brigavam tanto que tinha que ter um ponto final nisso. Eles mesmos estavam meio cansados com isso. O François I, ele perde a primeira esposa rapidamente. Ela ficou muito pouco tempo, ela morreu jovem, a Claude de France. E ele acaba depois, anos mais tarde, se casando com a Eleonore de Habsburgo, que é irmã do Carlos V. Esse foi um casamento arranjado para que acabassem aquelas guerras, né? Então ele funcionava mais como fachada política. Eles não tiveram filhos, praticamente era só de fachada mesmo. Muito bem. Então aqui nós tivemos vários períodos de guerra e de paz. Então, Liga de Cognac, Paz de Cambrai, Tratado de Madrid, Tratado de Aigues-Mortes, isso mesmo, era conveniente, os casamentos eram muito acertados para que houvesse paz. Então isso, até hoje, dentro da monarquia, os casamentos são por conveniência, né? A gente sabe que isso, quando ocorre algum sentimento, é até bom, né? Mas em geral não era assim, não.
E aí são os tratados, os períodos de paz e guerra sangrentos, né? Isso, nós vamos falar dessas cartas mesmo, Agnes. Vamos ainda falar um pouquinho mais do François. E o François, ele era um homem diferente, quando eu falei lá no início, porque ele mudou algumas coisas. Em geral, naquela época, as mulheres elas não tinham muito contato, elas não ficavam com contato com os homens. Elas ficavam mais nos bastidores, né? Elas eram ficavam em locais mais privativos. Mas o François Ier, ele muda um pouco isso. Ele traz as mulheres para participar da corte. Então ele fala até que uma corte sem mulheres é como um jardim sem flores. Na verdade, ele era muito mulherengo. Então, óbvio que ele gostava de se cercar de mulheres bonitas, inteligentes, e assim ele trouxe essas mulheres para o convívio. Então elas podiam ouvir as conversas masculinas, falar, participar dessas conversas. Duas aqui amantes que ele teve, foi um homem muito mulherengo, e ele chamava atenção e era poderoso, então isso também ajudava, né, que as mulheres elas chegavam muito mais próximas a ele. Uma é Françoise de Foix, essa mais acima, que foi amante dele muitos anos, e a outra, mais abaixo, a Anne de Pisseleu. Também as duas amantes de longa data e muito poderosas, inclusive, elas eram poderosas, tá? Eram casadas também. Então isso era coisa que se sabia. Só que o rei, infelizmente, naquela época, tinha o poder e, enfim, usava isso de uma maneira totalmente errada, né? Para os conceitos de cosmoética. O mecenato foi um dos pontos fortes, não só do François Ier, como também da Marguerite. Como ele tinha verdadeira adoração pela Renascença italiana, ele levou muitos artistas da Itália para a França, e um deles foi o próprio Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele foi 3 ou 4 anos antes da morte, da dessoma dele, né? Ele era muito apreciado pelo François Ier, trabalhou também com seus inventos, de uma maneira bélica. Ele também teve essas questões bélicas, né, em algumas coisas que ele fez. Outras não, outras foram realmente produto da sua genialidade na época. Então ele fez coisas muito importantes. E o François Ier tinha uma adoração, ele gostava muito do Leonardo da Vinci, e tanto que o chamava de pai. O Leonardo da Vinci já velho, ele o levou então para o castelo, para Amboise, para o Clos Lucé. Clos Lucé era o local onde ele morava. Eu cheguei a visitar esse local, e há uns 2 anos eu fui fazer uma viagem para pesquisar, e fui nesse local. Realmente era um local maravilhoso, grande, quase um castelinho. Vocês vão ver, não sei se acho que eu tenho fotos aqui. Deixa me ver. Então, aqui, isso. Então, aí vocês estão vendo a moradia de Leonardo. Essas fotos são minhas, eu tirei, são atuais. E ele, inclusive, hoje, os restos mortais dele estão no castelo de Amboise. Tá? Não estão no Clos Lucé, que é essa moradia que vocês estão vendo. Lá praticamente não tem muita coisa dele. Eles recriaram as invenções dele, fizeram miniaturas. Ele realmente foi uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que se destacou muito na época. E então eu tirei essas fotos. E aqui à direita abaixo é o túmulo dele, né? Onde supostamente estaria enterrado, né? É muito interessante porque ele tinha um respeito muito grande pelo Leonardo da Vinci.
Além do Leonardo da Vinci, nessa época migraram da Itália para a França arquitetos maravilhosos como Domenico Bernabé da Cortona, chamado Bocador, Pierre Chamby, Girolamo della Robbia. Então esses são os castelos do François Ier. Aqui vocês vão ver, inclusive, que tem uma escadaria dupla projetada por Leonardo da Vinci, onde quem sobe não se encontra com quem desce. Então era muito propício para pessoas que não queriam serem vistas, né? É bem interessante, bem bonito esse castelo. O Château de Blois também, com uma escada bem interessante, bem bonita. E o castelo de Chambord, aqui em cima, que é um castelo que ele pouco usou. Na realidade, a monarquia daquela época, para que eles pudessem manter aqueles domínios, eles tinham que ficar viajando o tempo todo. E eles viajavam com toda a corte. Então, para serem vistos, né? Não existia internet, não existia telefone, televisão, nada disso, né? Então o rei ele tinha que ser visto, chegar nos castelos, né? Então é bem interessante. Os castelos eles levavam tudo praticamente, até os móveis eles levavam e iam se mudando de castelo em castelo. Então bem interessante aí, né? Eu cheguei a ver todos esses, foi bem interessante e cada castelo me dava muita repercussão, eu ia anotando tudo, foi muito interessante mesmo como mexeu e eu percebia as questões também astrafísicas, né? Por isso a importância do pesquisador, da conscienciologia, ficar atento, porque muitas vezes não acontece um fenômeno muito marcante, às vezes é algo bem sutil e essas sutilezas dizem muito. Então ficar atento aí com essas, principalmente numa viagem que você vai, que você percebe as energias do local, enfim, tudo, né? Muito bem. E aí nós chegamos então a uma parte, vejam bem, a Marguerite ela participava dessa parte política e principalmente da parte cultural, que ela também era uma mulher que gostava muito da cultura, dos livros. Só um pouquinho. Sim. Eu acho que travou. Caiu? Voltou, pergunta o pessoal qual foi a última parte que eles ouviram. Pessoal, qual é a última parte que vocês ouviram? Porque aqui nós tivemos uma caidinha na internet. Vocês podem me sinalizar? Um pouquinho. Ah, não houve interrupção. Muito bom. A Agnes está me falando que a atração é uma importante sinalética. Sim, existem muitas, por isso que eu digo, eu tive muitas sinaléticas, coisas assim, que me chamaram muito a atenção. Então, com relação a essa parte cultural, algo que foi um legado, que foi bem positivo da parte dessa época do Francisco I, primeiro que aquela época ela é considerada o início da Renascença francesa. Então, todo esse conhecimento, essa cultura, ela foi um marco. Realmente é onde começou a Renascença na França. Então, isso eu considero como uma coisa importante quando se pesquisa em termos de serexologia. Aqui nesse slide vocês vão ver que houve um incentivo à impressão de livros e à formação de uma biblioteca real. Até aquele momento não existia muito isso. Então Francisco I e principalmente a Marguerite, eles criaram o Collège de France. O Collège de France ele existe até hoje, foi criado em 1530. Ele é um verdadeiro centro de conhecimento onde os professores
que são os mais renomados da França, dão aulas gratuitas e abertas a quem quiser assistir. Então, isso para mim me dá muita repercussão positiva, porque o conhecimento é ao alcance de qualquer pessoa que queira, né? Então, o Collège de France ele foi praticamente estruturado com a ajuda de Guillaume Budet, vocês estão vendo aqui que era um erudito da época, um lexicólogo, para estruturar, ele e a Marguerite estavam muito à frente disso também, para estruturar o Collège de France, que existe até hoje, e os mais renomados professores fazem parte do corpo docente. Vocês podem até entrar, tem um site deles, vocês podem baixar vídeos. Ele é enfim, é um fulcro de conhecimento desde que foi fundado em 1530. Então, realmente vale a pena conhecer. Quem um dia for para Paris, conheçam, eles têm palestras abertas também, tem horário, é só entrar, qualquer pessoa pode participar. As palestras são em francês, né? É o único, vamos dizer assim, mas vale a pena, viu? Realmente conhecer. No próximo, então, slide, nós chegamos na Marguerite. Vamos falar sobre ela, afinal de contas, né? A Marguerite, ela nasce em 1492 em Angoulême e dessoma em 1549 em Odo, já no sul da França e na Navarra, né? Ela, em 1517, ela começa a se interessar por Erasmo e pela Reforma. Ela é uma mulher muito interessante, muito inteligente, ela participa das coisas. Então, logo, ela incentiva os artistas, os escritores, ela se torna também um mecenas da época. E sob sua tutela, vocês vão ver, cresce o círculo de Meaux. Onde lá se faziam estudos dos textos bíblicos e faziam traduções para o francês. Então, na época, isso não era uma coisa bem vista pela Igreja Católica. Tudo tinha que ser em latim, não se admitiam traduções, e até a própria Marguerite, ela foi acusada de heresia também pela Inquisição da época, quer dizer, não se podia fazer isso, né? Parte do domínio, do poder da Igreja se concentrava nos escritos em latim. Então ela é considerada herege pela Sorbonne na época, que a Sorbonne era eminentemente religiosa, católica, quando ela publica um livro em 1533 chamado Miroir de l'âme pécheresse, Espelho da Alma Pecadora, né? As mulheres naquela época, elas não escreviam, eram muito poucas mulheres que escreviam. Ela é considerada uma das primeiras escritoras da França. E geralmente, quando elas escreviam textos religiosos, enfim, era algo muito específico. A mulher pouco saía daquelas, daqueles temas, né? Então, quando ela começa a ser simpatizante da Reforma, ela começa a entrar por um terreno muito perigoso. O François Ier, ele era católico, mas ele não era muito católico, né? Só que era o momento da Reforma, Calvino, Lutero, aquilo fervilhava, né? E, de uma certa maneira, mexia com todo mundo. O que era correto, né, quem era considerado herege ou não, enfim. A Marguerite d'Angoulême, desde a morte da Claude de France, que era sua cunhada, a primeira esposa de Francisco I, de François Ier, ela cuida dos filhos dele, ela faz vezes de rainha, quer dizer, ela faz um ofício de rainha, né, participa. E ela se torna politicamente importante também naquela época. Tudo bem, pessoal?
Então, quando ela começa a mexer com a questão religiosa, ela começa a gostar de algumas coisas ali, a Bíblia traduzida, porque não se traduzia a Bíblia, poucas pessoas sabiam ler. Isso tudo era uma coisa que incomodava, né? Algumas pessoas se incomodavam porque achavam que a Bíblia tinha que ser conhecida, né? Então, ocorre naquele momento aquela questão, né? Começa o início das guerras religiosas, né? Os ânimos começam a ficar mais exacerbados, até que ocorre os reformistas, os simpatizantes da reforma, né? Os huguenotes, eles começam a propagar as suas reuniões, enfim, as suas publicações traduzidas. Isso era tolerado pelo Francisco I, até o momento que ocorre o caso dos placard, affaire de placard, que seriam cartazes que foram fixados nas cidades, até fixarem um cartaz na porta do quarto do rei Francisco I. Quando ocorre isso, ele se sente muito ameaçado. E aí começa uma perseguição a essas pessoas, de uma maneira oficialmente, vamos dizer assim. Quando ela se vê, de uma certa maneira, ela começa a apaziguar as reações do irmão em relação aos protestantes, porque ela mesma, ela não assume publicamente que é protestante, mas ela tem simpatia. Ela protege muitas pessoas. Ela começa a escrever cartas, então, protegendo alguns poetas que tinham versos que eram considerados hereges, alguns escritores, enfim. A partir das cartas, ela começa a salvar muitas pessoas da Inquisição e da fogueira, que era a morte certa. Então, pelo poder que ela tinha, ela salvar muita gente. Outros, muitos ela não conseguiu salvar também, porque algumas pessoas aceitavam, mas nem todas, que ela, de uma certa maneira, ela abusava um pouco pelo fato dela ter esse poder e ser irmã do rei, enfim. Ela mesma foi acusada de heresia. Então, quando ela percebeu que a coisa estava ficando cada vez pior, ela toma uma decisão de retira-se com seu marido, o segundo marido. Vocês vão ver ali no slide, deixa eu mostrar para vocês, que ela se casou 2 vezes e aqui, vou mostrar para vocês. A primeira vez, o marido, ele morre rapidamente, fica pouco tempo com ela, inclusive eles nem têm filhos. Mas na segunda vez, ela casa com Henri d'Albret, que era da Casa de Navarra. Então a terra de Navarra é no sul, no sul da França, próximo à Espanha. E com ele, ela é um casamento por amor. Ela tem 2 filhos, um filho morre bem cedo, e ela tem uma filha, Jeanne d'Albret, vocês vão ver aqui, que se casa com Antoine de Bourbon depois, e vão ter o rei Henrique IV. Esse Henrique IV que tem aquela história onde tem a noite de São Bartolomeu, foi bem depois da Marguerite. E foi um capítulo muito triste e sangrento da França até hoje, com repercussões, eu acredito, para todas as consciências envolvidas, né? E, por outro lado, esse neto dela, ele casaria com a Marguerite de Valois, que é a Rainha Margot. Se vocês não assistiram aquele filme, Rainha Margot, seria ela, filha da Catarina de Médicis com Henri II, tá? Então vamos voltar lá onde estávamos, só para vocês terem assim um pedacinho da história, porque realmente bastante complexo.
Então, quando ela percebe que a situação fica muito difícil, ela vai para Nérac, lá em Navarra, com o marido, e de lá ela colhe muitos literatos da época que são acusados de hereges, né? Ela acolhe, como também a Renée de France, que é irmã da Claude de France, primeira esposa de François I, também acolhe, ela também simpatizante da Reforma, também acolhe as pessoas que se ousavam tornar-se protestantes, né? Participarem desse movimento da Reforma. Então, vamos para frente, porque temos pouco tempo agora, hein? Eu tenho muita coisa ainda para falar. Então, o Affaire de Placard, temos aí, ela teve contato direto com o Philippe Melanchthon, que foi o idealizador, vamos dizer assim, o pensador, né? Porque o Lutero, ele foi vamos dizer assim, o holochakra da Reforma Protestante, idealizador ele trouxe, mas ele era auxiliado muito de perto pelo Philippe Melanchthon. E interessante que eu estudei sobre o Philippe Melanchthon e comecei a estudar sobre ele em 2001, em São Paulo, nessa época, quando eu conheci um pouco de quem era o Melanchthon. E eu comecei a estudar, eu já sentia que uma certa afinidade, parecia que eu conhecia o Melanchthon, enfim. Isso foi bem antes, então eu cheguei a estudar sobre ele bem antes de todo esse contexto monárquico, né? E o Calvino, então os dois foram, inclusive, ajudados pela Marguerite em Nérac, em Navarra. Também, mais tarde, houve o massacre dos valdenses. Esse foi um episódio bem triste, porque com a repressão que o Francisco I iniciou, de uma certa maneira, ele se viu com aquele cartaz no seu próprio quarto, ele se viu muito ameaçado. É como se houvesse havido ali um problema de lesa majestade, né? Então ele se sentiu tão ofendido que ele falou, não, eu não posso deixar assim. Ele começou uma certa repressão. Em alguns locais essa repressão foi muito sangrenta devido às interpretações, sempre tem aquela questão né? Infelizmente, esses episódios são sangrentos do passado. No caso aqui, o massacre dos valdenses, vocês podem ler mais sobre isso. Então a Marguerite, muitas das cartas dela foi para salvar as pessoas da fogueira, pessoas que escreviam. Aqui mais dois, né? O François Rabelais, que é escritor, médico e monge, o Clément Marot, poeta também, o Bonaventure de Perier, tem vários outros, né? Eu não vou citar todos, que tem muita gente. E aqui vocês vão ver, provavelmente vocês não vão conseguir identificar o que está escrito, mas é uma técnica que eu estou utilizando, que é a técnica do parasociograma. Essa técnica é a técnica que foi elaborada pela professora Cristiane Ferrara. Inclusive, ela deu oficinas para se fazer para se montar esse estudo, que é um estudo das relações, passa uma série de informações aí. Então é só para vocês terem uma ideia do nível de detalhamento que se precisa ter, no caso, para estudar uma personalidade seriexológica, né? E no caso foi usado então a técnica do parasociograma também. Nessa técnica você consegue ter uma visão de conjunto das consciências que estão ligadas nesse contexto, tá? O que nós podemos tirar como estudo dessa consciência, vamos supor, da Marguerite? A Marguerite teve coisas muito positivas, teve coisas também mais negativas dentro desse contexto monárquico,
que, como eu falei, a gente tem que ter um certo fôlego para estudar, trabalhar muito as energias, porque acessa esse Holopensene muito bélico, né, da época, mas que, como consciências em evolução, nós temos condições de amadurecer essa pesquisa e extrair daí coisas muito positivas. Então, dentro desse contexto, a gente pode colocar a questão do orgulho, do egoísmo, da monarquia, que faz parte do Holopensene monárquico, as interprisões grupocármicas, quer dizer, como que funciona isso? Com certeza, essas interprisões elas vão acompanhar essas consciências e muito vai ter que ser trabalhado na assistência para poder desfazer esses nós, principalmente contexto bélico, né? O contexto do mecenato autopromocional, até que ponto tinha uma intencionalidade positiva, a questão da promiscuidade, né? O Francisco I, ele, não só ele, naquele contexto, vamos dizer assim, todos os homens que tinham muito poder, tinha essa questão também, enfim, que vinha junto, né? As relações afetivas. Imaginem vocês uma consciência que se casa por uma conveniência, né? Tem que lidar com aquilo, quer dizer, como que essa pessoa, como essa consciência vai estar hoje, em termos de relações afetivas, o que ela tem que trabalhar, o que ela tem que amadurecer. A questão do perfeccionismo, né? Então, muitas pessoas trazem esse traço, isso é do Holopensene monárquico, e quando a gente fala em Holopensene monárquico, não é só o rei, não, o monarca, não, mas é todo o entorno de consciencial daquele rei, daquele monarca, daquela época. Então, são todas hipóteses para a reciclagem, quer dizer, a gente realmente observar. Esses trafares eram da França, a Marguerite com certeza tinha também, né? Vamos dizer assim, a consciência mais poderosa, ela, vamos dizer assim, ela tem mais campo para expandir tanto os seus trafares como os seus trafores, né? Mas ela também tinha, sim, Agnes, eu penso que ela tinha a questão do orgulho, né? A questão da manipulação deve ter tido também. Ela é descrita como sendo uma pessoa muito doce, ela tem coisas muito boas também. Mas, enfim, nós temos que ter um olhar muito crítico, fazer uma análise crítica mesmo, né? E um certo distanciamento, quer dizer, estudar aquela consciência realmente de maneira científica, né? Procurar perceber tudo que nos mantém ligados com aquela consciência, né? Por outro lado, os legados positivos que eu já citei aqui, a questão do Collège de France, que foi realmente continua sendo um fulcro de conhecimento, e a própria questão da imprensa e da valorização desse conhecimento. O mecenato autopromocional, então, o próprio François I, ele levou para a França muitas pessoas que tinham muitos talentos artísticos, né? E no caso, todos aqueles artistas, eles trabalharam de uma certa maneira para promover a figura do François I, né? Então, essa seria a questão do mecenato, quer dizer, até que ponto que aquela consciência ajudou aquele artista, para ajudar o artista ou para, vamos dizer assim, glorificar, né, o seu próprio reinado. Isso é uma pergunta que eu deixo para vocês. E com certeza ele também gostava da arte e tudo, mas até que ponto aquele mecenato também não foi prejudicial para aqueles artistas, né? Manter o artista dentro da sua própria arte sem uma reflexão maior de vida, também é algo que a gente tem que pensar. Respondi, Adriano? Você me fala aí, senão vamos
procurar complementar a ideia. Além disso, é importante analisar a questão do que seria importante para Marguerite hoje. Eu fico pensando assim, o que seria importante para essa consciência hoje? Ela escreveu muitos livros, a literatura, muitas poesias de amor, muitas poesias religiosas, ela ficou muito nisso. Ela tem o seu valor. Ela contava muitas coisas também, alguns contos que ela retratava a sociedade da época, né? Mas o que seria bom para ela hoje? Saindo dessa questão dogmática, saindo dessa questão religiosa, né? A Agnes está falando, temos que pensar, sim, Agnes, concordo, temos que pensar que um valor daquela época pode ser considerado um desvalor hoje em dia. Pode. Dentro daquela época, é sempre importante, quando a gente estuda a consciência, estudar o contexto. Nós não podemos estudar uma consciência sem entender os zeitgeist da época, quer dizer, como que eram as coisas naquela época, o que era valorizado, o que não era. Então é importante entender, por isso que a gente até entende a questão bélica, que é o belicismo da época. Hoje em dia isso é inadmissível, mas naquela época eles tinham que se proteger. Isso eu até concordo. Teve alguma outra relação com a Itália muito dividida na época? Sequestro de cérebro. Na realidade não foi um sequestro, não. Ele convidava as pessoas e as pessoas iam porque achavam que seria bom para eles, né? Na realidade, o François I e a Marguerite, de uma certa maneira, eles admiravam muito aqueles artistas italianos. Então, Florença, Veneza, aquilo era um centro também de conhecimento, né? Então, em termos de pintura, de escultura, de literatura, arquitetura, era algo que aflorava de uma tal maneira e com tal beleza que é óbvio que as pessoas se encantavam. E ele se encantou com a Itália. E assim ele fez, ele queria trazer um pouco daquele conhecimento para a França. E realmente o fez, e trouxe muita coisa para a França. Vamos dizer, se percebe que aquela cultura italiana, ela mudou completamente, foi um marco na história da França, e aí começou verdadeiramente o Renascimento, né? Então, em termos, não sei se conseguir aí responder, Adriano, qualquer coisa você me falar de novo, tá? Uma análise, então, seria uma proexis hipotética que ela poderia ter hoje, com as tendências conscienciais que ela tem, é uma escrita científica, é poder analisar e escrever, trazer as ideias a partir de uma abordagem científica. Isso seria muito bom, tanto para ela quanto para o Francisco I, a meu ver, tá? É uma análise minha. No caso, é importante quando você vai estudar uma personalidade do passado, entender como funcionam as tendências conscienciais. Nós temos até um curso, aqui vou só falar rapidinho para IC consecutivos, identificação da retrocênia pessoal. Esse curso ele vai ajudar um pouco as pessoas a chegarem nessas tendências, nessas retrocênias pessoais que vão vir ali do passado. Esse curso ocorre dia 30, 31 e 1º de junho aqui em Foz do Iguaçu. Se vocês quiserem mais informações, entrem no site da Apex, tá? Vale a pena, é um estudo aprofundado que pode ajudar muita gente a achar a sua retrocênia pessoal. Legal, muito bom, Agnes. Obrigada pela sua participação, tá? Além disso, então, além da escrita científica,
A questão da paradiplomacia, da paz, já que foram pessoas que participaram de um contexto bélico, obviamente eu vejo que a paz, a paradiplomacia está intrinsecamente ligado, quer dizer, seria é algo a se trabalhar muito positivo para conseguir fazer assistência e sair dessas interprisões do passado. A questão da arte, quer dizer, a arte foi muito forte, então por isso que eu coloquei a escrita científica, tá? A ciência, então, mais uma vez, em oposição à religiosidade e ao dogmatismo. Ao trabalho com mulheres, a Marguerite, ela incentivou muitas mulheres a escreverem na época dela. Então, sem dúvida, esse trabalho foi muito importante. As mulheres eram, como ainda existe hoje no mundo, muitas mulheres estão em segundo plano, elas não têm essa oportunidade de interagir, de se colocar como consciências que são, né? Então é muito importante. Temos duas perguntas aqui, vou responder antes, porque nós temos já pouco tempo. Como você chegou até Marguerite? Na realidade, eu cheguei até o François primeiro. E foi a partir da pesquisa de um livro sobre Littré, onde eu cheguei numa cidade onde o Littré produzia muito, que chama Mesnil-le-Roi, que recebeu esse nome em homenagem ao François Ier. Depois eu visitei a cidade, há 2 anos, eu fui à França, visitei, tive muitas repercussões e eu também tive muita repercussão com a Marguerite. Então eu comecei a estudar por causa dessas repercussões, dessas sinaléticas que eu tinha, tá? Então foi assim que eu cheguei até a Marguerite. Eu tenho sim hipóteses, Eliana está me perguntando se eu tenho hipótese de personalidade consecutiva do François e da Marguerite. Tenho sim. Eu tenho hipóteses, eu estou estudando, obviamente, é uma pesquisa, mas eu não posso ainda comentar, eu não posso comentar que é o François Ier, não posso comentar porque é uma pessoa que tem proximidade comigo e eu não seria de bom tom falar quem, né? Mas enfim, é uma pessoa próxima. E a Marguerite também, ainda estou em fase de pesquisa. Então, para você chegar e falar de uma hipótese de personalidade consecutiva, você tem que estudar e fazer 100 itens de afinidades de temperamento com aquela pessoa. Eu até coloquei como a técnica dos 100 cotejos, não é uma técnica minha, é do professor Valdo. Então você começa a estudar aquela consciência e você acha 100 itens de temperamento que sejam idênticos, principalmente se você está fazendo essa pesquisa com relação a você mesmo, tá? Então é importantíssimo, porque você pode também estar próximo daquela consciência, né? Então, para você entender, você tem que fazer essa pesquisa, tá? Isso, Então, essa pesquisa é importantíssima. Todo mundo que quer estudar uma personalidade, ela precisa passar por isso, estudar profundamente e estabelecer pelo menos, no mínimo, 100 itens de semelhança, tá? Então isso é muito interessante, a gente chamar a atenção. Além disso, uma análise para Proexis, né, seria ela trabalhar não só a Marguerite, mas também o François Ier com a questão da democracia, né? Porque a monarquia é um sistema de absolutismo, né? Então é muito importante a questão da democracia para essas consciências, elas aprenderem sobre isso. Você fala da paradiplomacia, uma outra pergunta da Graça, você fala de paradiplomacia porque ela já fazia diplomacia na época dela ou ela poderia também estar na diplomacia hoje? Ela fazia assim, ela é citada como diplomata naquela época porque ela participava das negociações.
E eu falo da paradiplomacia porque ela é muito mais abrangente do que a diplomacia comum, obviamente, tem toda a questão da cosmoética, da intencionalidade, da assistencialidade, que uma diplomacia somente talvez não, ela vai abarcar só uma parte, né? A diplomacia naquela época ela era mais referente às negociações de poder, às negociações, enfim, mais da questão política, né? Eu vejo que a paradiplomacia é muito mais ampla que isso, ela envolve a questão da assistencialidade, um fraternismo muito maior, tem a questão da evolução nisso tudo, a cosmoética, então realmente ela é muito maior. A paradiplomacia seria um grande avanço na vida dela, e eu penso até que no curso intermissivo ela deve ter tido lições de paradiplomacia, sim. Eu penso que ela até gostaria muito de participar da paradiplomacia, porque ela gostava daquilo, né? Naquela época foi o que ela pôde fazer em termos diplomáticos, mas hoje, com certeza, a paradiplomacia ampliaria muito a questão da proexis dela, né? E livros, quer dizer, escrever muitos livros, já que ela teve tantos livros de poesias, escrever livros diferentes hoje, livros que fossem evolutivamente mais úteis, né? No caso dela, não que o que foi no passado não foi útil, eu acho que tudo tem a sua época, o seu tempo, né? Então é importante a gente saber valorizar o que foi bom e o que hoje, o que pode ser muito melhor hoje em termos do que nós estudamos dentro da conscienciologia. Enfim, além disso, eu queria também, aqui estou passando a bibliografia que eu usei, tem muita coisa sobre ela, ainda tem muita coisa que eu não coloquei aí. Eu faço um convite para vocês, quem gostaria de conhecer mais, que leiam sobre ela, sobre Francisco I. Eu, particularmente, estou escrevendo sobre ela, um livro, vai trazer muita informação seriexológica. Ainda estou no início, ainda quero viajar para a França ainda e coletar mais coisas lá, mais informações. Sim, exatamente, Adriano está me falando aqui que o Tratado das Damas foi muito original e promissor, principalmente para a França, sem dúvida, e bem original para Estiolo Pensene. Foi muito importante, principalmente porque a meu ver, o que eu achei muito bom foi que eram 3 mulheres decidindo sobre questões políticas. Eu acho que isso foi positivo, sim. Toda a negociação em termos políticos, assim, tudo que você leve ao diálogo é muito positivo. Nós temos um passado no planeta, um passado muito bélico, de guerra e pouco diálogo. Então, eu valorizo muito a questão da diplomacia e da paradiplomacia, mais ainda, com a questão da valorização do diálogo e do entendimento. Uma das finalidades da paradiplomacia é a reconciliação, é a paz, é o entendimento entre as pessoas. Então, não há nada mais importante do que isso para a gente construir qualquer coisa nesse planeta que seja positivo, ele ser estruturado sobre a paz. Ainda não estamos, existem muitas guerras no planeta, infelizmente, temos ainda um grande caminho para percorrer. Os homens se sentem muito divididos e muito do que hoje acontece está muito estruturado sobre o medo, né, de ser dominado pelo outro, mas eu acho que nós estamos evoluindo e eu tenho realmente confiança que isso tudo vai sempre melhorar. Eu também queria falar com vocês, que foi divulgar para vocês o segundo fórum de seriexologia que nós vamos ver, é um estudo mais aprofundado do que esse que eu falei da Marguerite, sobre a Emily Hobhouse. A Emily foi uma personalidade do século XIX, início do século XX,
principalmente inglesa e principalmente na África do Sul. Esse evento vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu de 19 a 28 de setembro. E tem vários eventos que são concomitantes, que vão ocorrer, como oficinas, oficinas para quem quer pesquisar com metodologias serexológicas, né? E eu faço esse convite a vocês, a quem puder estar presencialmente aqui em Foz, vai ser um prazer, para EC Consecutivos vai recebê-los com muita alegria, mas também quem não puder vir, sabe que vai poder também ter acesso ao EAD, vai poder participar. Então, vocês que estão longe aí, fiquem à vontade para participar, entrem no site da Apex. A Apex é uma parceira da Consecutivos e eu agradeço muito assim, esse espaço aqui com vocês. Foi assim, uma experiência muito interessante. E muito prazerosa, porque eu quero voltar para falar sobre outros estudos que eu estou fazendo também. Quem sabe daqui a um ano, 2, nós já tenhamos esse livro aí da Marguerite, que é uma personalidade realmente fascinante do século XVI, né? E eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram saber mais sobre as metodologias. Por enquanto, tudo que eu estou fazendo é prospectando informações. Então, eu estou acessando muito um material teórico dela. Eu quero fazer essa viagem mais para frente para poder, em loco, tirar mais informações da vida dela, né? Mas eu estou aqui disponível para quem quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu queria dizer assim que somente estudar uma pessoa, tanto o Littré, que foi também um personagem que eu tive que estudar, a pedido do Pedro, foi assim muito interessante. Foi para mim um aprendizado estar em contato com o Littré, perceber os trafores, os trafares, o quanto o Littré foi uma pessoa fascinante e que ao mesmo tempo até agradecer, né, ao Littré, ao Pedro, a oportunidade que na realidade foram eles que foi o próprio Pedro que me trouxe, que foi conhecer esse contexto da França do século XVI. Porque sem entrar na história do Littré, eu não saberia, não teria essas informações repercutindo tão fortemente e não estaria me aprofundando, né, na vida da Marguerite e do François I, né? Então, assim, eu tenho muito que agradecer a oportunidade, né? Obrigada, Guilherme, muito obrigada. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta que vocês não fizeram, alguma curiosidade. Obrigada, Sebastião. Foi muito bom estar com vocês. Eu espero voltar várias vezes aqui. Que tal o manual? Ah, sim. Graça, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu queria falar, quem tiver com a intenção de escrever um livro, escrevam, porque é um processo fantástico. Muito, muito positivo. Obrigada, Eliana. O livro, ele possibilita o que a gente chama de autorrevezamento, onde você pode reescrever, né, ideias novas, a fazer assistência e você mexer com todas essas consciências de uma maneira positiva, com muito fraternismo. Obrigada, Guilherme. Guilherme falando que a pesquisa está em andamento ainda, Guilherme. E tem muito ainda que pesquisar. Obrigada, Gabi. Foi um prazer falar com vocês. Sim, os livros virão, mas eu queria falar o seguinte para vocês. Quem tiver algum livro na cabeça,
escrevam e realmente coloquem toda a intencionalidade positiva que vocês têm. É muito bom, muito positivo mesmo. Ah, sim, Liliana. O livro do Littré já está na Editados para revisão, viu? Logo, logo vocês vão ter um livro aí falando do Littré. E esse da Marguerite, eu acho que mais uns 2 anos, 1 ano, 2 anos, por aí. Tá bom? Então, olha, eu não sei, acho que não tem nenhuma pergunta. Eu quero agradecer muito, muito a todos vocês. Quem quiser saber mais, tirar dúvida, eu vou dar o e-mail da Consecutivos, tá? Que é a pré-IC, que é especializada em celiaxologia. É consecutivos, com u, @consecutivos.com.br, ok? Muito obrigada, gente. Foi realmente muito bom. Um beijo para todos vocês, tá? Espero revê-los mais uma vez. Até mais.